Estamos começando a turma do bate-bola com estes destaques. Uruguaio e colombiano estão ok para a estreia no Galo. Volta para jogar para sua torcida, porque é quarta-feira contra o Grêmio e domingo contra o Palmeiras. Depois o Atlético joga em casa para mostrar as novas caras para a torcida. Quem está chegando com a informação do Atlético é o Cláudio Rezende. Manuel, e hoje é o penúltimo dia de treinamentos do Atlético antes da volta do Campeonato Brasileiro. Na quarta-feira, o jogo das 9h45 da noite contra a equipe do Grêmio em Porto Alegre. E para esse treinamento de hoje, a atividade foi fechada à imprensa e vem sendo fechadas as atividades desde quando saiu o Roger Guedes do Atlético, porque o técnico Thiago Largue não estava trabalhando até então com o plano B. Aí, com a saída do Roger Guedes, ele vai ter que colocar um mistério aí pro Renato Gaúcho. Vai o Tomás Andrade, vai o Edinho ou o Davi Terans? Pode ser um desses três aí com mais chance pro Tomás Andrade. Hoje, notícias boas no Atlético. Os dois estrangeiros tiveram os nomes publicados no BID agora há pouco, na CBF, o colombiano Tiará e também o uruguaio Davi Terans. Os dois já têm condições legais de jogo e hoje era o primeiro dia, né, da janela de transferências internacionais, foi aberta hoje no Brasil e a gente tem que parabenizar o departamento técnico do Atlético, Emanuel, o Chiquinho, o João Paulo, o Luiz Tadeu, porque até agora, apenas o Atlético registrou jogadores vindos de fora do Brasil. Primeiro time aí a registrar atletas. Primeiro dia, o Galo já trabalhou. Falta só o Denilson. E o Galo tem a expectativa de que amanhã o nome do atacante Denilson também apareça no BID para ele ter condições de estrear lá em Porto Alegre, para poder viajar, né? No caso do Denilson, vai ser reserva do Ricardo Oliveira. Por falar no Ricardo Oliveira, ele ficou fora alguns dias do treino, hoje esteve em campo normalmente. Passou por uma virose aí o Ricardo, o bom pastor, mas tá bem pro jogo, já treinou hoje normalmente. Quem reapareceu no gramado também foi o Casares. Casares ficou uma semana só fazendo academia, enquanto o diretor de futebol Alexandre Galo esteve lá nos Emirados Árabes. O Alexandre Galo hoje já esteve na cidade do Galo também. E a situação é a seguinte, Manuel, tem uma cláusula contratual que o Atlético não quis especificar qual, mas uma cláusula que tá uma queda de braço. O Atlético quer alguma coisa, o time lá dos Emirados Árabes outra, e o Galo deu um prazo final para eles, para definir a situação, já mandou o contrato para assinar ou não. Se não assinar esse contrato aí do Casares, tem outras propostas, enquanto isso ele segue treinando no Atlético normalmente. E outro que apareceu em campo foi o Cleiton, aquele atacante Cleiton, que veio do Figueirense, foi emprestado pro Corinthians, teve uma lesão no joelho ano passado, hoje foi o primeiro dia dele junto com os colegas desde a lesão no final de 2017. O Galdesani, volante, hoje gripado, foi liberado do treino e quem apareceu também na cidade do Galo, ao lado do pai e da namorada, foi o Gustavo Blanco. Gustavo Blanco ainda está com o joelho esquerdo enfaixado, com 2 muletas, dificuldade para andar. O Gustavo Blanco, depois da cirurgia que foi feita semana passada, iniciou hoje a fisioterapia. Eu conversava com o pai dele. Ele estava lamentando muito, viu, Manuel? Ele cuida da carreira do Blanco, muito participativo. Ele dizia, foi um lance bobo, e o Gustavo Blanco, que estava até sonhando com seleção brasileira, nessa reformulação aí, que vai ser feita na seleção, principalmente nos volantes, vai perder um tempo, porque só joga ano que vem. O adversário do Atlético, o técnico Renato Gaúcho, ainda não definiu o time para o jogo da quarta-feira. Hoje ele fechou boa parte do treino. O zagueiro Kahneman não trabalhou com bola. O lateral Léo Moura e o volante Cícero também ficaram de fora. E são dúvidas. O Renato Gaúcho vai contar com Ramiro e Everton. Possível time do Grêmio: Marcelo Groi, Léo Moura ou Madison ou Léo Gomes, Jeromel, Kahneman ou Bressan e Bruno Cortez. Jailson, Cícero ou Tassiano, Ramiro, Luan e Everton. E na frente, o Andrezinho Bebezão. E o provável Atlético é o Vitor, Patrick, Gabriel, Juninho e Fábio Santos. Meio campo, José Wellison, Elias e Luan. O ataque, o Tiará com o Ricardo Oliveira. E a dúvida, Tomás Andrade ou Edinho. Amanhã, Manuel, treino cedo na cidade do Galo. A viagem vai ser às 3h20 da tarde. O Atlético sai de Confins, um voo da Azul, conexão em Campinas, e chega em Porto Alegre às 6h45 da noite. Hotel Sheraton,
hotel luxuoso ali em Moinhos de Vento. A delegação vai ficar mais dias em Porto Alegre também, e quinta e sexta vai treinar por lá e depois vai para São Paulo. E a gente traz notícias da base do Atlético também. A diretoria da base, com o Marques, que é hoje o coordenador da base, está negociando a contratação do Rodrigo Santana. O torcedor vai se lembrar, treinador da URT de Patos de Minas nos 2 últimos campeonatos mineiros. Ele chegou à semifinal em 2017, foi eliminado pelo Atlético naquele ano, e nas quartas de final deste ano também, quando foi eliminado também pelo Galo. Mas ótimo trabalho do Rodrigo Santana, que está sendo cogitado aí para a base do Atlético. No Sub-20, quarta-feira, tem a estreia em casa no Campeonato Brasileiro contra o Atlético Goianiense. Vai ser no Sesc Venda Nova, às 15h, e amanhã tem estreia do Galinho na Taça BH Sub-17, na Cidade do Galo, às 9h da manhã, contra o Seduc do Mato Grosso do Sul. Você falava aí do reencontro com a torcida do time principal do Atlético, vai ser na quarta-feira da outra semana, dia 25, contra o Paraná Clube. Paraná que está disputando lá na parte de baixo da tabela esse jogo no Independência. Vai ser o reencontro depois dos 2 jogos, Grêmio e Palmeiras. Bom, o futebol levou o seu interesse muito grande para os jogos da Rússia. Mas eu penso que há uma curiosidade muito grande entre os torcedores e torcedoras do Atlético sobre as contratações. Como que o Atlético se arranjou, a melhor forma que o Atlético encontrou para suprir algumas ausências importantes, a saída de jogadores. No caso do Roger Guedes, no caso do Bremer, e de jogadores que acabaram contundidos. É o caso do Gustavo Blanco. Isso. Como é que esse time vai se comportar? A começar pelo jogo da quarta-feira, dificílimo em Porto Alegre contra o time do Grêmio. Aí fica tudo nas mãos do Thiago Largue, a avaliação dele até aqui, os treinos. A imprensa pôde ver pouca coisa. Esse talvez seja o defeito. Como é que tá o Atlético, Cláudio Rezende? Olha, eu vou te falar, o portão que tá fechado, tá pintado, tá bonitinho, então a gente não pode entrar não. A gente entra, mas vê aquecimento. Hoje, por exemplo, foi assim, só entrevista e aquecimento. Aquecimento, você vai ali nos Samurais hoje, tem um monte de gente malhando lá, suando e tudo, isso não é informação jornalística. O que a gente tem que passar muito para o torcedor, isso é no Atlético, no Cruzeiro, no América, é a parte técnica para que ele possa discutir, avaliar, saber como esses jogadores estão se comportando. Por isso é que quando termina uma Copa do Mundo, a França e a Croácia, que disputaram uma final, anunciaram o time 48 horas antes, logo depois da semifinal. Os times já estavam escalados, tinha ninguém com dorzinha aqui, dorzinha ali, vou ver, vou depender do médico. Tem um negócio de secar, né? Não sei que. Isso, é um exame. Mas isso essa novidade é tão grande no futebol que ainda não chegou na Europa, não. Eles estão atrasados. Negócio de secar, de tira jogador, poupa jogador. Por isso é que, com sinceridade, é uma perda de tempo, é uma bobagem muito grande. Esse mistério, esse portão fechado, esta falta de informação. O clube é uma entidade pública. O torcedor tem direito, ninguém é dono de clube de futebol. O torcedor tem direito de saber a informação. Quando vai fazer um treino, vai lançar uma nova tática, a imprensa respeita. Olha, hoje a imprensa não vai poder ver o treino porque nós vamos definir posições para um jogo importante na quarta-feira, na quinta-feira. Mas fechar portão todo dia é falta do que fazer. 6h49, daqui a pouco as últimas da turma.